O mundo é muito divertido, gente. Se a gente prestar atenção nas coisas certas, a gente vai ver muitas oportunidades de melhoria. Olá! Agora a gente vai falar sobre melhores práticas no UX. Quais são as regras de ouro e quais são os princípios do design, porque apesar de ser um curso de UX, a gente vai falar um pouco mais, vai enfatizar um pouco mais sobre a parte gráfica, porque eu penso que a maioria de vocês vai desenvolver aplicativos ou produtos digitais, né? Games ou alguns outros produtos de mineração ou de interpretação de dados, de Big Data. Então, eu penso que a maioria dos produtos que vão ser desenvolvidos vão ser digitais, mas de qualquer maneira essas regras do design, elas valem para a vida real também, é só a gente extrapolar um pouquinho. Mas a gente vai começar a falar sobre as regras de ouro da UX. Por isso que eu coloquei esse teto lindo, maravilhoso, todo bordado a ouro, que é uma coisa muito preciosa. São coisas que a gente vai levar em consideração. Então, as regras de ouro, segundo os autores que a gente consultou, que estão aí nas referências, são, primeiro, clareza. Depois, intuição. A gente já falou que as coisas têm que ser intuitivas. Digestibilidade é uma palavra muito difícil de traduzir, mas a gente vai entender do que a gente está falando. É aquela coisa que não é difícil de engolir. Eu não achei um termo em português melhor que digestibilidade, que é a tradução literal, mas é uma coisa que não é difícil de engolir, é uma coisa que é fácil de engolir. O fluxo, como é que vai ser a minha jornada, se o caminho que eu tenho que fazer é claro. A familiaridade, o prazer que eu vou ter. Eu já falei várias vezes que a ergonomia e as outras ciências relacionadas à interação entre a pessoa e a máquina, elas não levam em consideração a parte psicológica, e o prazer é uma parte muito importante. Eu realmente espero que vocês estejam curtindo aqui o nosso encontro, porque eu estou. Se a gente não consegue fazer isso com prazer, a gente fica uma porcaria, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa que a gente esteja gostando, e de todas as coisas que eu poderia fazer hoje, eu gostaria mesmo de estar aqui fazendo o que eu estou fazendo agora, compartilhando essas informações com vocês. Isso é muito importante para que a gente possa fazer um trabalho bem feito. E por último, o feedback, que é muito importante. É essencial. A gente viu que acidentes acontecem por falta de feedback. Não só acidentes, né, gente? Guerras, brigas, conflitos e um monte de outras coisas. A maior parte das causas é o feedback. Então vamos ver o primeiro conceito, que é a clareza. Isso aqui eu usei como exemplo. Agora eu vou usar bastante exemplos práticos mesmos que eu pesquisei. O Anchor, que é uma ferramenta, é um agregador de podcasts. Então você carrega o seu podcast, o seu áudio, com as informações adicionais, e ele distribui para Spotify, para o Apple Podcasts, para o Google Podcasts. Ele distribui e faz uma estatística de como é que está a audiência. Não sei se chama audiência ou ouviência do seu podcast. Mas eu tenho um podcast que se chama Minha Estante Colorida, que é sobre resenhas de livros, de todos os assuntos possíveis. E aqui tem algumas informações. Por que eu peguei essa tela? Porque eu achei que ela é muito clara. Ela não tem informações excessivas. Se eu quiser carregar um novo episódio, o botão ali está muito claro. E o dashboard é a visão geral. E os episódios é a lista de episódios que eu postei até hoje, com os relatórios correspondentes. Então, é muito simples, é muito claro. Então, eu usei essa tela como exemplo de clareza. Que mais? Essa cara dessa manequim, gente, é a cara que o usuário de vocês não devia fazer. O usuário nunca devia ter que gastar 1 milissegundo para descobrir se um elemento é clicável ou não. E eu dei um exemplo para vocês no módulo passado da minha geladeira, gente, que tinha um botão de alarme que era clicável. Eu nunca sonhei que ele fosse clicável e tive que desligar a geladeira para poder dormir, porque não parava o barulho do alarme. Então, isso é um exemplo de mau design. Se eu não conseguisse sacar que aquele negócio era clicável, é mau design. Então, é um péssimo design, um péssimo exemplo. E tem um livro, inclusive, que eu recomendo para vocês, que o nome do livro é Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, onde ele fala sobre justamente isso. A gente não pode ficar atormentando a vida do usuário, a gente está aqui para facilitar a vida dele. Se ele tiver que pensar, é porque é sinal que é um mau design. Eu não tenho que pensar, tem que ser intuitivo. Eu tenho que fazer as coisas sem ter que pensar, será que eu faço aqui ou faço aqui? Se eu tiver na dúvida, já é um mau design.
E aí, isso aí, a gente começa a ficar viciado em olhar os exemplos do dia a dia, né? Isso aí eu me hospedei num hotel. Era um hotel normal desses, não era 5 estrelas, também não era. Era um médio hotel. E olha como eram organizados os hotéis. Olha que complexidade a organização dos números dos quartos e dos andares. O 201 ficava no 10º andar. O 231 ficava no 13º andar. E aí eles pegam e reproduzem a mesma informação. Primeiro andar e first floor, a tradução em inglês e em português, sendo que tem maneiras de você conseguir não ter que falar andar, de você transmitir isso de uma maneira mais simples, só com um botão com um número, né, gente? Porque é meio que a gente deduz que o 111 deve estar no primeiro andar. E por que o outro é 121 e não é 21? Por que tem esse 1 na frente, gente? Ou esse 2 na frente? Enfim, complicação à toa. É muito. E sendo que aqui tá apartamento de 1 a 18 e não tem de 1 a 18 aqui, tem de 111 até 200 e alguma coisa. Então não dá para entender o que estava passando na cabeça. Eu tô que nem a Nazaré Amarga. E o que passa na cabeça de uma pessoa que faz um negócio desse? É para atormentar a vida do hóspede, né? Não tem outra explicação. A coisa tem que ser realmente intuitiva. Um exemplo que eu usei, eu não sei se vocês usam também o wallet, que é uma carteira, e ela é intuitiva porque graficamente parece uma carteira onde a gente coloca aqueles, na verdade, um porta-cartões. Então você vai empilhando, inclusive graficamente eles parecem como eles aparecem na carteira, só a partezinha de cima do cartão, porque ele está dentro de um bolsinho. Então aqui tem cartão de embarque, tem teste de Covid que eu fiz aqui, porque aqui para a gente entrar, até a semana passada, para entrar em qualquer lugar fechado, você tinha que apresentar um teste negativo de Covid. E esse teste, qualquer cidadão pode fazer 2 ou 3 vezes, uma por dia. Até a semana passada era uma por dia, todos dias você podia ir lá fazer teste de Covid gratuitamente. E aí você apresenta e dos lugares onde fazia esse teste de Covid, ele te dava um cartãozinho que podia ser colocado no wallet. E aí você chegava na loja e você mostrava o teu cartão dizendo que o teste está negativo, porque tem que ser com validade de 24 horas. Então, cartão de embarque da época que a gente viajava ainda, cartão de crédito, enfim. Todo tipo de cartão que você tem, cartão de fidelidade de alguma coisa, esse aplicativo, o Wallet, ele coloca o cartão dentro da tua lista de cartões. E é muito bacana, né? Porque numa parte ele está separando os cartões de crédito e de banco e na outra os outros cartões que são cartões de embarque e coisas assim. E é realmente intuitivo, porque é como se você estivesse abrindo a carteira dentro da sua bolsa. Então ele faz uso de referências passadas e usa a metáfora ao pé da letra, porque o aplicativo é a cara da minha carteira mesmo. E ele usa padrões culturais como referências, né? Que as pessoas têm muitos cartões geralmente dentro da carteira. Só que o óbvio não é igual para todo mundo, tá, gente? A gente tem que pesquisar muito bem para quem que a gente está desenvolvendo. A gente ainda vai falar sobre isso. Como é que eu conheço as pessoas que vão usar o meu produto? Isso aí faz parte. Porque não é a mesma coisa que é óbvia para todo mundo. Intuitivo é intuitivo para um grupo de pessoas que fazem parte, que fazem parte de um frame cultural, que elas têm as mesmas referências culturais. Não é intuitivo para qualquer pessoa, é para um grupo. Então isso tem que ficar bem claro. O óbvio não é óbvio para todo mundo, é óbvio para um grupo determinado de pessoas que eu posso usar aquela metáfora. E aí eu estou usando um mau exemplo, gente. Isso aqui foi na Itália. Era uma manteiguinha de um hotel, e eu olhei esse rótulo e falei, gente, menos de 100 mil o quê? Às 24 horas, os 365 dias do ano. E tá inclusive em espanhol, não em italiano, né? Mas, gente, porque isso aí foi na Argentina, eu acho. Bom, enfim, não importa. Menos de 100 mil o quê? 24 horas, os 365 dias do ano, o que é 100 mil? Eu não entendi essa informação. Pode ser intuitivo para quem fez esse rótulo, mas até hoje para mim isso permanece um mistério. Se alguém... Depois eu fui pesquisar, era um número de bactérias ou alguma coisa que não é boa, mas esse número 100 mil não representa nada para mim. Para mim é um número grande de qualquer maneira, mesmo que seja menos de 100 mil, ainda é muita coisa, na minha opinião, porque eu não sei do que se trata. Então isso é como não fazer uma coisa intuitiva.
Porque só para o fabricante ou para quem é especialista na parte de laticínios é que sabe do que se tratam esses 100 mil, né, gente? E a gente vê isso o tempo inteiro. Eu coleciono essas coisas, porque tem o tempo inteiro aí para a gente olhar. A questão da digestibilidade, tá, gente? A digestibilidade significa que é uma coisa que é somente o necessário, que não é uma coisa que eu tenha que engolir tudo de uma vez. É uma coisa que é em partes, são bocados que eu tenho que ir absorvendo. Então, não pegar uma informação grande toda, pegar um livro inteiro, por exemplo, esse curso. Esse curso, se fosse numa aula só, sei lá, de 6 horas, ou de 4 horas, ou de 5 horas, ia ser impossível, né, gente? Todo mundo ia ficar cansado. Quem está fazendo a aula e quem está assistindo a aula, todo mundo ia ficar cansado. O arquivo ia ficar muito grande. Então, para ser digestível, vamos separar em blocos menores. Vamos separar em telas menores. Em vez de fazer uma lista de 10 coisas, e vamos separar e depois passar uma por uma, para que a gente possa entender cada uma, em vez de colocar tudo num lugar só. O Twitter é um exemplo de como que é possível a gente pegar informações e fazê-las ficarem digeríveis. Ou seja, em pequenos pedacinhos para ser mais fácil de mastigar. Então, isso aqui é uma tela do Twitter. Então, a gente pega blocos de informação pequenas, até livros, né, gente? Quando a gente pega um livro para ler, e eu amo ler, mas mesmo eu que amo ler, se eu pegar um livro e as letrinhas forem muito pequenas e os capítulos forem imensos, eu já olho assim, ai, gente, que dor, para que isso? Qual a necessidade de sofrer se ler uma coisa tão boa? Por que ele não separa os parágrafos, coloca um espaço branco, separa em blocos menores para me dar mais ar, para eu poder entender as ideias que estão sendo apresentadas? Então, diagramação é uma coisa muito importante. Então, se você pega um texto muito grande e coloca todo ele de uma vez, é muito desconfortável de ler. Não tem digestibilidade. Pega em parágrafos, separa um espaço entre o parágrafo e o outro, faz capítulos curtos. Não é possível que não dê para fazer dessa maneira. Então, toda vez que você tiver que passar uma informação com muito conteúdo, tenta dividir em partes mais palatáveis, que sejam mais mastigáveis, sejam pedacinhos menores, pequenos blocos. Então, se você coloca aqui essa imagem, é um exemplo de que eu não sei nem te dizer do que essa loja vende, porque tem tanta coisa misturada, não está separado em blocos, não está de uma maneira que eu possa entender de uma maneira fácil do que se trata, o que ela vende. É uma loja de quinquilharia, eu adoro, né, gente? Eu vou entrar lá e me divertir, mas funcionalmente ela não me ajuda. É claro, isso aí é uma diversão só, mas ela funcionalmente não me ajuda a identificar qual é o tema principal da loja, que tipo de valor ela me entrega, como é que estão organizadas as informações. Se tiver coisa antiga não funcionando, com coisa funcionando, parece que está tudo misturado. Então não tem digestibilidade. A digestibilidade é a capacidade que eu tenho de acrescentar, de organizar as informações em blocos menores que fiquem mais fácil de a gente entender. Depois a gente vai falar de fluxo. Fluxo, eu mostrei exemplos de 2 aplicativos diferentes aqui para falar de fluxo. Os dois são calendários. Então, são 2 aplicativos que teoricamente servem para alguma coisa, para a mesma coisa. E olha como eles são diferentes. O primeiro é o calendário da Apple Default. O segundo é um outro aplicativo que se chama Calendar, deve existir vários aplicativos com o mesmo nome, mas que visualmente eu consigo ver muito melhor o que eu tenho para essa semana para fazer. No primeiro, eu não tenho como visualizar o que essa separação aqui por mês, mas eu não sei o que eu tenho para fazer essa semana. Eu só sei que naquele pontinho ali tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. Esse segundo exemplo me mostra com muito mais clareza, eu tenho muito mais noção do meu fluxo, da maneira como eu tenho que organizar a minha semana. Então são 2 exemplos de como fazer a mesma coisa e como graficamente elas são tão diferentes e elas têm a mesma função. Eu prefiro, a primeira é mais limpa, mas a segunda é mais tem um fluxo melhor, na minha opinião. Mas isso é gosto pessoal, né? Então a navegação fica muito mais fácil, as dicas visuais ficam muito mais fáceis no segundo exemplo, na minha opinião. Essa foto aí eu tirei, gente, porque já que a gente está falando de fluxo e a gente tem um estereótipo que na Alemanha é tudo muito certinho,
Aqui em Berlim tem uma parte que eu não sei se é de propósito, só pode ser porque Berlim é bem típico de ser esse tipo de coisa de propósito. Mas olha como a linha está totalmente torta. Eu acho que foi feito de propósito, deve ser alguma intervenção artística. Mas é só para descontrair porque a gente está falando de fluxo, né? Isso aí que é um fluxo de bêbado. Que mais? A familiaridade. Esse aqui é um aplicativo, eu também sou ilustradora nas horas vagas. Então eu uso um aplicativo de desenho que se chama Procreate. E para quem desenha, eu já desenhei com bico de pena, com aquarela, com várias técnicas diferentes. E este aplicativo, ele usa a familiaridade das pessoas com as ferramentas de desenho para facilitar a navegação. Por exemplo, aquele pincel ali, que aparece ali em cima, aquele pincel são os vários tipos de pincel que eu posso usar. Eu posso usar lápis, caneta, posso usar spray, enfim, várias maneiras de eu desenhar. Tem a borracha, tem as camadas, que fisicamente a gente não... Isso é uma coisa que foi muito boa na parte digital, porque fisicamente é muito difícil a gente trabalhar em camadas se a gente está trabalhando numa tela ou num papel. A gente não tem acesso, a gente tem que inventar alguma coisa para fazer camadas, mas é difícil. A gente não tem essa separação aqui de camadas, então é muito mais legal. Então eu estou usando esse exemplo de como eles usam a familiaridade que a pessoa já tem com aquelas ferramentas para reproduzi-las no aplicativo e fazer com que seja mais fácil de alguém que já desenha continuar desenhando usando um meio digital, que o usuário já conhece, e aí eles não precisam ser tão literais nas abstrações, né? Não precisam ser tão literais nos ícones ali para o que faz cada coisa. E aí, gente, eu usei esse exemplo também, isso aí eu acho que é no Chile, em algum lugar bem longe, que é uma venda de minutos. É claro que para as pessoas que moram nesse vilarejo, os minutos dos quais ele está falando é minuto de internet ou minuto de telefone. Mas se você tiver com falta de tempo aí, né, você está com a agenda muito cheia, você pode ir lá e comprar minutos da sua vida, está faltando tempo, vai lá e compra minutos nesse lugar porque eles vendem. Eu achei muito engraçado esse exemplo, porque é um vilarejo, claro, só quem tem familiaridade com este lugar que sabe de que minutos ele está falando, né? Mas é como eu digo, o óbvio é óbvio só para alguns grupos muito específicos, não é óbvio para quem chega de fora, para outsiders. Depois tem aquela questão do prazer, né, gente? Isso aqui é um joguinho que eu jogo de véia, né? Palavra cruzada, adoro. Ele tem uma versão para telefone, eu não sei se tem para desktop, porque eu não jogo isso no desktop, eu jogo no iPad e no telefone. No telefone eu jogo em alemão, no iPad eu jogo em inglês. Então eu não me sinto muito culpada, porque pelo menos a pessoa está estudando alguma coisa enquanto faz palavra cruzada. Mas, então é uma maneira de juntar prazer com dever, né? Você aprende e joga ao mesmo tempo. Então como que eles fazem para ficar a palavra cruzada mais divertida? Eles usam temas, na verdade o Code Cross, essa palavra cruzada é um astronautinha que vai mudando de planetas e cada planeta tem um tema. E esse, por acaso, o tema é o spa. Então, qual é o vocabulário de coisas que tem dentro de um spa? E nessas letrinhas, nesses quadradinhos que está marcado de rosa, é uma palavra-chave que tem a ver com o tema. E aí você vai fazendo algumas tarefas e você vai ganhando moedinhas, dinheirinhos. E esses dinheirinhos você pode gastar trocando por letrinhas. Então, se você está com dificuldade em descobrir alguma palavra lá que você não está conseguindo descobrir, se você tem letrinhas acumuladas, você pode usá-las para descobrir qual é a palavra. Às vezes você coloca uma palavra e saca qual é, uma letrinha já te diz o que é. Era só o que você estava em dúvida. Então eles têm vários mecanismos que é muito legal. Se você assistir um vídeo de propaganda, você ganha um presentinho. E o presentinho pode ser um tipo de moedinha, tem vários tipos diferentes. Então eles fazem com que o negócio seja muito lúdico. E é uma maneira de você aumentar o seu vocabulário, ou na sua língua mãe, ou em alguma outra língua. Então eu achei um belo exemplo de como que você pode fazer um joguinho que é muito prazeroso. Na verdade é viciante, porque eu faço bastante esse joguinho. E é uma coisa muito legal, é uma maneira muito bacana de você aprender com prazer. Então aqui eles capricharam bastante, porque as ilustrações são muito bacaninhas e a maneira como esse jogo é bolado é muito bacana mesmo. Então eles levam bastante em consideração a questão estética e a questão de alegria, né? Eles
tem avatares diferentes, é muito legal. E de novo, né, gente, a gente tem que sair na rua prestando atenção em todas as coisas, porque se a gente está trabalhando com UX, a gente está pelo menos concentrado nesse tema, a ideia é que a gente vire fiscal de UX, que a gente ande pelo mundo assim prestando atenção o que é uma boa experiência, o que é uma má experiência, o que podia ser melhorado e o que não podia. E eu coloquei essa foto de uma vitrine de noiva, gente. Como é que você coloca um manequim deprimido desse? Olha como a menina tá feliz porque vai se casar. Coitada, ela tá sendo forçada, né? Mas é uma loja de noiva, gente. Até nisso as pessoas têm que prestar atenção. Como é que você coloca um manequim numa loja que deveria, teoricamente, ser um momento de felicidade e alegria? Você coloca um manequim quase chorando com vestido de noiva. Não dá, um negócio desse não dá. O mundo é muito divertido, gente. Se a gente prestar atenção nas coisas certas, a gente vai ver muitas oportunidades de melhoria. E aqui mais um exemplo de prazer, de coisas divertidas. Uma coisa que acontece muito quando a gente está trabalhando numa página, a gente está visitando uma página, é que às vezes tem links quebrados. Isso acontece. Mesmo que a pessoa não queira e tenha o máximo de cuidado, tem aquele famoso erro 404, que é quando o navegador não encontra aquela página, porque ela já foi eliminada, ela mudou de nome, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então tem empresas que se dedicam a fazer essa experiência não ser tão frustrante, porque já é uma sensação muito ruim você chegar nesse erro 404, que é a página não encontrada. Então olha só a brincadeira que essa empresa de e-mail fez. Você pode escolher a pessoa que vai ser demitida. Eles mostram todas as pessoas da equipe, é uma brincadeira, né? As pessoas que são da empresa, são 4 sócios, o Luke, o James, o Martin e o Chris, e aí um tá apontando para o outro e você pode escolher um aí que você vai querer demitir, porque é inaceitável esse tipo de falha. Então é uma maneira bem humorada de você melhorar a experiência. E tem outras, né? Por exemplo, tem uma outra empresa que quando você não encontra a página, ele pergunta, você está se sentindo perdido, mas você não está sozinho. E aí ele mostra sugestões de página de gente perdidos na Antártica, perdidos in Conversation, que é um filme, fotógrafos perdidos não sei aonde. Então todas as páginas com o perdido, para você não se sentir perdido sozinho. Eu achei uma coisa bem humorada. E depois tem uma página do seriado Stranger Things, da Netflix, onde tem o Demogorgon, aquele monstro lá que está no subsolo, num universo paralelo, embaixo da Terra. E aí quando encontra a página do erro, que todo site tem alguma página que não é encontrada, eles dizem que provavelmente esse monstro pegou a página e levou lá para baixo, por isso que ela não está aparecendo agora. Eu também achei uma maneira muito bem humorada de fazer essa brincadeira, de transformar uma experiência que era ruim e desagradável numa experiência agradável. A outra coisa que era um dos princípios que a gente falou era o feedback. E aqui tem uma tela de um aplicativo que é o Free... Ai, gente, como é que era o nome do aplicativo? Tem muito aplicativo aqui de táxi, é o Free Now. Free Now é tipo aquele My Taxi, tipo... não é tipo Uber porque é meio táxi, mas é a mesma coisa que o Uber. No final das contas é tudo a mesma coisa. Eu não consigo achar a diferença entre um e outro. Mas é um aplicativo desses que você chama como se fosse um táxi. E aí, o que acontece... Inclusive quem veio era um táxi mesmo. E aí o que acontece? Ele te diz onde você está na tela, onde o táxi está, quantos minutos ele vai levar para chegar até o destino e quantos minutos o táxi vai levar para chegar até você. Ou se você quiser ir andando até algum lugar. Isso aqui na verdade é o Google, não é o táxi não, é o Google mesmo. O Google, quando você escolhe um lugar para onde você quer ir, eu estou na minha casa e quero ir para o Bode Museum. A pé eu vou levar 25 minutos se eu fizer esse caminho aqui. E aí ele diz onde é que eu estou, para que lado que eu estou apontando. Então o feedback é muito importante para saber, para eu tomar a decisão se eu vou ou não. Olha só, se eu for a pé eu vou levar 25 minutos e se eu for de transporte público eu também vou levar 25 minutos. Então eu vou escolher ir a pé, porque se eu não tiver nenhum problema de locomoção, eu posso até chegar mais rápido.
Então, esse tipo de feedback é muito importante porque ele ajuda a gente a tomar decisões e ele mostra por onde que eu tenho que passar, né? Então, eu evito erros, eu sei o que está acontecendo nesse exato momento e tem uma questão de encantamento, né? Nossa, que coisa bacana, eu sei que eu vou levar 25 minutos para chegar lá, então eu posso me planejar. E aí, gente, com a questão de feedback, de novo, andem pelo mundo prestando atenção porque tudo fica mais divertido. Eu achei esse cartaz num post. E esse cartaz tá uma parte em uma língua que eu não conheço, outra parte em espanhol. Provavelmente, o que acontece? Ele diz excluído acidentalmente no Tinder Match. Então ele estava no Tinder, esse Michel, e ele achou a Glória. E ele apagou a Glória por engano. Ele fez alguma coisa ali que apagou e agora ele está desesperado procurando a Glória, que ele tinha encontrado com ela no Tinder, e ele agora apagou a Glória e ele está desesperado. Eu acho que ele deve ser polonês pelo recado aqui de baixo, e ele tem dá os códigos, dá o e-mail dele, enfim, ele vai receber um monte de coisa que ele não queria. Mas por quê? Porque tem uma falha no aplicativo. Porque o Tinder faz com que você apague alguém acidentalmente e não consiga recuperar de volta. Isso é uma falha do aplicativo, isso é mau design que provoca uma coisa dessas desesperadora. Coitado do menino, tá procurando a Glória. Então isso é um exemplo divertido de que se o Tinder tivesse um feedback, um lugar onde ele pudesse reportar esse tipo de experiência, se eles tivessem realmente designers de experiência realmente preocupados com o uso normal, ele teria como recuperar esse contato que ele apagou acidentalmente. Mas agora ele tem boa sorte, tomara que ele tenha encontrado a Glória. Agora a gente vai falar de outra coisa. Então a gente viu os princípios lá da UX, pelo menos a parte gráfica. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Gestalt. Gestalt é uma palavra alemã e parte do princípio da ideia que o todo é sempre maior do que a soma das partes. E aí a ideia para a gente entender melhor é o seguinte: se você tem uma orquestra, é por isso que tem a foto de uma orquestra tocando, se vamos supor que tenham 50 instrumentistas aí nessa orquestra, se eu pegar 50 pessoas e cada uma for ouvir só um instrumento, todas elas juntas não escutaram a música. Porque eu não consigo somar essas experiências, eu preciso de uma pessoa que escute tudo. Então, a gente não vê as partes isoladas, elas são diferentes do que o todo. A gente precisa ouvir ou sentir o todo para formar a experiência. Não adianta ter partes isoladas. Então, o importante é a relação entre essas partes. Eu posso escutar um instrumento, mesmo se eu sozinha escutar um instrumento de cada vez, eu escuto toda a música só no violino, depois eu escuto toda a música só no piano, depois eu escuto toda a música só na harpa. Eu não consigo escutar a música inteira, ter a experiência de que a pessoa que escuta todos os instrumentos de uma vez só tem. Isso aí é Gestalt, tá, gente? É o formato, é o todo, é a composição. Não é a soma, não é simplesmente somar as partes isoladamente. É a relação entre essas partes que faz com que a minha experiência aconteça. Então tem alguns princípios da Gestalt que faz com que a gente interprete as coisas que nos são dadas. Um dos princípios é o da unidade. A unidade faz com que a gente tenda a confinar uma informação num bloco como se fosse essa bolha aqui que está aparecendo. Uma unidade pode se encerrar em si mesma ou fazer parte de um todo. Eu posso olhar um todo e destacar várias unidades. Aqui eu peguei um exemplo de um aplicativo que é muito comum aqui em Berlim ou na Alemanha de uma maneira geral, que é o Luca. Eu não sei se no resto da Europa também. O Luca é um aplicativo que você chega na porta da loja e você lê esse código, esse QR Code, e o que acontece? Você automaticamente faz o check-in na loja e ela pega todos os teus dados, inclusive se você é negativo para Covid. Então isso aí, agora eles implementaram recentemente isso, que você também pode colocar o seu teste de Covid, ou se você foi vacinado integralmente. Então você ainda não está, eles estão terminando isso, mas você entra na loja, olha que fácil, você simplesmente aponta o seu telefone pro código que está na porta da loja e pronto, ela já sabe quem você é, você faz o check-in, começa a contar o tempo que você está lá dentro e a hora que você sair você faz o check-out.
Então eles têm o controle de todo mundo que entrou na loja e todas as pessoas com todos os dados. Se eles descobrirem alguém que foi positivado durante aquela questão lá, eles podem avisar todos os outros que, olha, esse dia você esteve nesse horário nessa loja e tinha uma pessoa que estava positiva para Covid. Então faça o teste ou se cuide, ou enfim, eles conseguem monitorar como é que está a exposição ao vírus. E isso está funcionando bastante, porque a gente ficou de novembro até maio basicamente em lockdown. Depois começou a abrir aos poucos com todas essas restrições, com testes massivos e começou a vacinação também. E tá quase voltando ao normal já por causa desses controles, né? Mas esse aplicativo, que é o Luca, ele é muito simples e facilita muito de você não ter que preencher um cadastro toda vez que entrar em algum lugar. E por que eu usei como esse exemplo? Porque é uma unidade, é só um bloco. Ele tem um código, um QR Code aqui para dizer que eu tenho que procurar um QR Code na loja para poder escanear e poder entrar na loja. O outro princípio é o da segregação, que é a capacidade que eu tenho de reconhecer e destacar as unidades de um todo. E aí eu posso usar vários critérios para isso. Eu posso usar cores, formas, texturas, complexidade, enfim, várias coisas. Então aqui, por exemplo, nessa imagem eu posso segregar os vários elementos, onde tem uma pessoa caminhando e tem uma figura que ela é formada por várias cores e formas diferentes. Então eu posso separar uma coisa da outra. E aqui eu vou dar um exemplo de um aplicativo do Corona, que a gente se cadastra. Estou usando esses exemplos porque, gente, eu tinha que procurar exemplo para vocês. Então eu peguei tudo que tinha no meu celular. Porque tinha que ser exemplos reais, porque eu acho que senão não tem graça a experiência. E peguei as coisas que estavam no meu celular e estou usando como exemplo. Então eu tenho um aplicativo no meu celular que é o Corona, que me avisa se eu passei muito tempo perto de uma pessoa que está positiva. Se eu fiz um teste e deu positivo, eu me cadastro, eu aviso para esse aplicativo aqui e ele me diz e ele avisa as outras pessoas que estão em contato comigo, andando pela rua, ou dentro de uma loja, ou dentro do metrô, enfim. E a parte que eles inseriram depois, que é essa parte azul aí, que eu fui vacinada com a Johnson, então eu já estou totalmente, já faz mais de um mês isso, então eu já estou totalmente imunizada. E eu tenho o comprovante, o registro da minha vacinação dentro desse aplicativo. Então se alguém pedir, eu tenho um cartão de vacinação virtual, eletrônico, né? Caso eu perca o meu de papel, eu tenho de papel também. Então é um aplicativo, por que eu usei? Porque eu tenho as áreas muito claramente separadas, segregadas. Quando eu falo de risco de exposição, tá tudo em verde. Quando eu falo da prova de vacinação, é esse bloco aqui em azul. E aí lá no começo tem o logo do aplicativo e tem a informação se eu estou ativo ou inativo na minha exposição, se eu estou passando informações para o ambiente ou não. Então tá tudo muito bem segregado, eu consigo identificar claramente os blocos. Isso é segregação. Agora a gente vai falar do contrário da segregação, que é a unificação. Isso aí, essa imagem é de um museu de grafite, de arte de rua. E aí essa é uma de exemplos de arte de rua, onde ele cavou a parede com algum instrumento, com martelo, com ferramentas quaisquer, e nosso cérebro consegue ver um homem, a face de um homem aí, porque a gente tenta unificar mesmo as partes que estão desmanteladas, elas não estão dentro de um lugar só, elas não estão numa linha só, como se fosse um desenho, elas estão partes separadas, mas a gente consegue mentalmente colar essas partes, unificar essas partes para montar uma figura dentro da nossa cabeça. Então tem uns critérios de harmonia, de equilíbrio, de coerência, mas então a gente não precisa fazer tudo certinho, juntado, grudado, para que a gente consiga ver uma coisa unificada. Então aqui a gente vê um exemplo do Acrobat Reader, que é uma tela de abertura dele, acho que no iPad, que tem uma imagem de uma moça no fundo que ela é bem unificada. É uma moça só, é um bloco só que eu estou vendo na tela. Vocês vão ver que isso aqui, esses princípios, eles se confundem uns com os outros, tá, gente? Não é um e não o outro, são vários ao mesmo tempo. A gente só está vendo alguns princípios. A gente está vendo, aqui a gente consegue ver a segregação também. Se eu posso fazer se eu posso me logar como Apple, se eu posso me logar como Facebook, se eu posso me logar como Google, a gente está vendo também segregação além de unificação.
Mas é tudo visualmente é um bloco só que a gente consegue enxergar, mesmo que não esteja tudo junto. O fechamento é uma coisa muito legal, quando a gente vê coisas separadas e a gente junta como se fosse uma imagem só. Aqui a gente vê uma fachada de um prédio que tem linhas e traços e blocos e manchas totalmente separadas, mas a gente facilmente dentro do nosso cérebro consegue organizar espacialmente essa imagem e fechar. Então as linhas, as manchas não são nem linhas, né, gente? São manchas que estão separadas. No nosso cérebro a gente fecha, como se fosse uma figura só e né? Essa era a ideia. Então eu vou usar aqui como exemplo para vocês verem? É um aplicativo que eu tenho aqui no meu telefone, que é eu tenho 2 gatinhas, e aí a gente pode chamar pelo aplicativo um veterinário para vir na casa da gente. E esse aplicativo se chama Felmo. E por que eu escolhi? Porque olha o logo deles, é um gatinho e um cachorro, mas são manchas. Quem forma o gatinho e o cachorro é a gente, na nossa cabeça, com o fechamento. Porque são 3 figuras completamente isoladas, mas que mentalmente a gente consegue enxergar como um cachorro e um gatinho, porque a gente fecha essas figuras dentro do nosso cérebro. Então, eu achei esse logo, ele traduz bem a ideia de fechamento. Depois tem a ideia de continuidade, né? Que é a impressão visual que as partes se sucedem com fluidez. Com essa instalação aí de arte contemporânea, as sombrinhas estão se sucedendo, elas estão fluindo uma atrás da outra num caminho. E aí eu vou mostrar para vocês a continuidade, né? São aplicativos, aquele ali da bateria, onde tem um círculo, onde tem a continuidade, onde o percentual aparece do que o telefone foi carregado. Tem um aplicativo, o Seven aqui, que aparece embaixo, é um aplicativo de ginástica em casa, e ele mostra os dias da semana que eu fiz e os que eu não fiz, e não fiz bastante. E aqui, nesse da direita, esse verde, esse aplicativo, é um aplicativo que é o Citymap, que também é um aplicativo parecido com o Google, porque faz a gente chegar nos lugares. E por que eu escolhi ele como continuidade? Por causa da ilustração no rodapé dele, onde a gente consegue ver as pessoas. Tem várias pessoinhas, mas tem uma setinha com o logo do aplicativo e parece que dá uma continuidade. As pessoas vão se sucedendo umas às outras com o skyline da cidade no fundo. Então dá uma sensação de continuidade. Tem também a questão da proximidade, o princípio da proximidade. Os elementos próximos, eles tendem a ser vistos juntos para formarem uma unidade só. De novo, é aquele negócio do fechamento, da unidade, da unificação. É tudo muito parecido, mas eles são complementares. Eles não estão disputando esses princípios, eles estão se complementando. Então, de novo, eu posso usar critérios como a forma, a cor e tamanho. E aí eu vou usar como exemplo de proximidade aquela tela do telefone onde aparecem em blocos os aplicativos. Então ele mostra as redes sociais num bloco, os aplicativos mais recentes num outro bloco, os aplicativos relacionados à criatividade num bloco, os utilitários. Então ele mesmo, por função, por proximidade de função, ele usa o critério função, ele coloca em blocos. Então isso aí é o critério de proximidade. Todas as coisas com a mesma função estão próximas uma das outras. Depois a gente tem o critério da semelhança, que as igualdades tendem a ser vistas juntas e formarem unidades. Então eu estou vendo, tem várias janelinhas aqui nessa fachada desse prédio, mas eu consigo ver que é um prédio só. Elas estão tão pertinho uma das outras e tão próximas e muito parecidinhas. Ou esses carros aqui que parecem um fluxo, né? Esses carros são um bom exemplo de continuidade. E as janelinhas são um exemplo de semelhança, mas os carros também. Tem várias coisas que se encaixam em vários critérios. Então, aqui eu peguei o Airbnb e o que ele pega? Ele pega 2 sugestões e pega fotos e agrupa por semelhança. São fotos de ambientes fechados no primeiro bloco em Vietre e no segundo bloco, por semelhança, ele está agrupando fotos de lugares externos. Então, por semelhança, a inteligência artificial dele está agregando aqui as imagens. Tem também a questão da pregnância da forma, que é a organização visual que facilita com que eu identifique e compreenda as formas. Essa foto aqui eu achei que ficou bem... eu consigo identificar claramente
quais são os veículos, que são veículos diferentes, e eles têm cores que são parecidas dentro da mesma paleta, né? Então a gente consegue identificar claramente o que é o que nessa imagem. Nessa a gente não consegue, porque elas estão mais misturadas. Essa vitrine Pose, a gente está vendo aqui que está tudo misturado, eu não tenho pregnância da forma, porque para mim é muito mais difícil eu identificar um objeto aqui no meio dessa bagunça do que naquela tela que o fundo era mais neutro. Então a pregnância da forma é a capacidade que eu tenho de me destacar no todo. Aqui nessa vitrine a única coisa que eu consigo destacar com facilidade é essa cabeça amarela, por causa da cor. Então os critérios são vários, cor é um deles, e enfim, mas o resto está tudo bastante misturado, né? Então, como pregnância da forma, vou usar de novo o exemplo, o podcast, se a gente for acho que isso aí é o Spotify, na tela onde a gente compartilha os podcasts. Então, olha só, como a tela é limpa e só aparece a capa do livro que eu vou resenhar, a capa que eu fiz para esse podcast, que é esse livro. Então é uma coisa simples, ó. Ele se destaca com muita facilidade, assim como as opções embaixo se destacam com muita facilidade, porque o fundo é neutro. Então facilita a pregnância da forma e é tudo muito simples e muito fácil. E agora a gente vai falar sobre os princípios do design. Então, os princípios do design são proximidade, alinhamento, repetição e contraste. Eu sei que essa aula tá... Mas são conceitos que é importante que a gente preste atenção, por isso que eu estou dando exemplos da vida real e exemplos práticos, porque qual que é o objetivo? Não é decorar isso tudo. O objetivo é treinar o olho, para prestar atenção e reconhecer que as coisas são diferentes, que o impacto das coisas que a gente vê são diferentes, a nossa percepção interpreta isso de uma maneira diferente para cada pessoa. Então a gente tem que treinar os nossos olhos para ver o mundo com olhos de um designer de UX. Então por isso que eu estou mostrando para vocês. Não é para decorar, não vai cair na prova, não tem que separar qual que é a diferença entre esse e esse. São princípios para que a gente possa olhar para o mundo e conseguir identificar algumas coisas, alguns elementos, algumas coisas que a gente considera importantes. Então vamos ver cada um desses princípios. O princípio da proximidade. O princípio da proximidade significa quando eu agrupo coisas. De novo, esse conceito é um conceito de Gestalt, é um conceito de design também. Então, essa foto onde aparece a mãe com a menina e as duas bicicletas juntas, fica um bloco só, a gente consegue enxergar um bloco só. E a vitrine com a foto da mulher pensativa tomando café é um outro bloco. E aí, um exemplo prático é um aplicativo de uma rede de televisão aqui, que é a ProSieben, e aí ele mostra quais são, por exemplo, os programas, os seriados que estão disponíveis. Então, eles estão próximos e eles formam uma tabela, mas a gente consegue identificar cada um deles. Depois tem a questão do alinhamento. Gente, alinhamento é uma coisa muito, muito, muito importante. Esse exemplo aqui de alinhamento, quer dizer, a imagem que eu usei para alinhamento são as linhas onde passam os trans e onde passam os fios para que os trans que são elétricos, possam se deslocar, né? Mas num aplicativo, eu usei a EasyJet, que é uma companhia aérea de baixo custo. A gente vê como que os blocos de informações estão alinhados, porque às vezes faz um desconforto visual muito grande quando está desalinhado. Então, no alinhamento, eu tenho que me preocupar que todas as coisas tem que ter uma linha invisível que ligue, que alinhe todos os quadrados, todos os retângulos, todos os textos eles têm que estar numa linha invisível que seja alinhado, porque isso dá mais conforto visual para a gente. Tem também a repetição. Repetição quando a gente repete muitas imagens, e isso também faz efeitos que são agradáveis em algumas oportunidades, que a gente pode usar esse recurso para chamar atenção e tornar a experiência mais agradável. Por exemplo, isso aqui também é um outro aplicativo, é um aplicativo de ginástica, se chama Seven, que eu uso para fazer ginástica em casa. Então ele tem grupos de exercícios, chama 7 minutos, eu adoro ele. Lembra que eu falei da digestibilidade? O que esse aplicativo faz, gente? Ele faz sequências de exercícios de 7 minutos. Você vai recusar fazer 7 minutos de exercícios? Aí você pode pegar esses módulos e fazer. Eu faço meia hora 3 vezes por semana. Então eu faço 4 módulos de 7, dá 28. Tá bom, né? E aí
fica mais digerível para você fazer do que uma aula de meia hora ou uma aula de 1 hora. Então fica bem mais palatável, fica bem mais digerível. Mas a gente está falando de repetição. Então a repetição, a gente pode ver nesse exemplo desse aplicativo aqui, que todas as ilustrações têm o mesmo estilo. Então elas têm um estilo mais abstrato quando são grupos de exercícios, e quando tem categorias elas são um estilo é um pouco diferente. Então, tem alguns tipos que são agrupados por desafios e então, tem agrupamento por categorias. E eu vou repetindo aquele estilo para formar, para eu saber que eles fazem parte do mesmo grupo de coisas. Tem também o contraste. Contraste é uma coisa importante para a gente poder identificar melhor as coisas. Essa foto de contraste eu achei muito maravilhosa, o contraste do céu com o skyline da cidade. Mas esse aplicativo aqui, a gente consegue ver muito bem o contraste. É um aparelho de pressão que ele registra a pressão no aplicativo. E depois você pode levar para sua médica o gráfico lá da sua pressão o mês inteiro. Você tira todo dia, ele registra, faz o download. E aí você leva lá os gráficos para ela ver se a tua pressão tá legal ou não. Porque é diferente de medir só no dia que você vai lá, né? Então é um histórico bem importante. Eu não tenho problema de pressão, eu descobri graças a esse aplicativo que eu não tenho problema de pressão. Porque um dia eu fui na ginecologista e ela mediu minha pressão, estava alta. Ela assim, você tem um problema de pressão. O que eu fiz? Medi minha pressão de manhã à noite durante 2 meses e levei para minha médica, minha Hausärztin, que é a médica de família que eles chamam aqui. E ela falou, não, você não tem que ver uma medida, você tem que ver o teu histórico todo. O teu histórico todo está maravilhoso. Então, ela não teria como formar essa opinião se eu não tivesse o histórico todo, graças a esse aplicativo que vem junto com um aparelho de pressão. E aí, olha só, é para facilitar a vida das pessoas, o X. E isso aqui também é uma coisa bem fácil de usar, só tem isso na tela, não tem mais nada. E aí ele mostra qual é a pressão, qual é o teu pulso e registra. Então, a gente vê nessa tela o contraste. A pressão, que é a informação mais importante, está num quadrado maior. E está em contraste, e azul, e está em contraste com um quadrado verde, que é o batimento cardíaco. E aí a outra informação, as outras informações que são menos importantes estão com fundo branco e não estão muito destacados. Então ele usou o contraste para especificar o que era mais importante e o que não era tão importante assim. E agora a gente vai ver os princípios da UX. Ai, gente, eu sei que eu estou ultrapassando, a ideia era fazer 30 minutos de aula, mas tem muita informação, muita. Então, os princípios da UX, que esse grafite lindo de uma moça consultando um celular com uma pomba olhando, e eu achei que era os princípios da UX para aplicativos em telefone, eu achei que era uma imagem perfeita. Então, a gente tem que levar em consideração fontes tipográficas, tá, gente? Não use mais que 2 fontes, não faça um carnaval de fontes. Não use não use aquela Comic Sans se você não estiver escrevendo uma história em quadrinhos, porque ela é perfeita para história em quadrinhos, mas só. E para outras aplicações ela é bem polêmica. Tamanho de fontes indicam hierarquia. Então, a gente vai mostrar um exemplo de fontes tipográficas aqui em aplicativos. Por exemplo, aqui era uma Frequently Asked Questions, que são as perguntas mais comuns de algum aplicativo. Então a gente vê a hierarquia clara das informações dependendo do tamanho da letra. E o conteúdo mesmo está em bloco. E eles só usam uma fonte. É uma fonte com a versão negrito, a versão maior, a versão menor. Fica menos carnavalesco e a informação fica mais organizada. E aqui um aplicativo de previsão do tempo, que também usa só uma fonte e ela muda os tamanhos e muda o peso da fonte, se é negrito ou não, e fica muito mais limpo e muito mais claro. Então não fique fazendo carnaval de fontes, porque isso torna a experiência mais desconfortável. Os botões, gente, tem que parecer botões, não façam que nem o da minha geladeira, que para mim era um aviso luminoso, só não era um botão. Então, a gente tem que agrupar os botões por função e não fica inventando controles arbitrários que não são importantes para aquela função, tá, gente? Então, cuide com isso. Menus e links. Evite símbolos ambíguos. Essa foto, porque o supermercado chamava super caro, então você não pode dizer que foi enganado. Só que no cantinho do super caro está escrito low cost. Pois é, né? Então, ficou uma coisa ambígua, né? Eu achei um excelente exemplo de ambiguidade aí. Claro, isso aí é na Itália e o caro
Talvez tenha outro significado de caro, de importante, de cuidadoso, de caprichado, não de caro, de preço caro, né? Mas ficou engraçado para nós, ficou bem engraçado. Bom, eu acho que é na Espanha isso. É, super caro. Eles têm algum significado diferente, mas para nós ficou engraçado. Que mais? Permita aos usuários desfazerem as funções, tipo aquele da Glória lá que ficou desesperado procurando a moça porque ele apagou sem querer e não conseguia desfazer a função. O que custa, gente, pedir deixar a pessoa desfazer a função? Do ponto de vista da programação não é muito trabalho, então facilite a vida do usuário. E faça os links parecerem links, tá, gente? Não fica tentando fazer mistério pro usuário ter que descobrir do que se trata. Outro princípio é simples é mais. Esconda os ajustes avançados. A maioria das pessoas que vai usar não precisa configurar nada. A configuração tem que ser uma coisa mais ou menos escondida para quem precisa realmente usar. Vai procurar e vai achar. Não deve ser um tesouro escondido tão difícil, mas não deve ser tão fácil de achar porque alguém pode mexer naquilo acidentalmente. Facilita o pagamento. Se você é um aplicativo, vai ter que pagar de alguma maneira, facilite o pagamento, não torne a vida da pessoa inferno. E se o menu é para poucas opções, faça um menu de rádio, de botãozinho, não precisa fazer um drop-down, porque isso aí também complica. Eu usei essa imagem de um caixa eletrônico na rua, porque caixa eletrônico é o meio mais simples, né? É simples. Você vai lá, escolhe quando o dinheiro quer pagar, põe o teu cartão e tira o dinheiro. Não tem o que configurar aí, é uma coisa simples. Comunicação, tá, gente? Escreva como um ser humano. É um ser humano que está falando com outro ser humano. Se você escrever como uma máquina, as pessoas vão se distanciar. Eu gostei desse carro aí que Vice Cereals, que colocou o Coringa. O cara avacalhou com o carro, mas eu achei que ficou muito bem humorado. Que bom que ele teve coragem de fazer isso e tornou o mundo mais divertido, né? Use verbos na voz ativa. Ou seja, não é o cachorro, a comida foi comida pelo cachorro, é o cachorro comeu a comida. Escreva de um jeito simples e fácil e direto. Não fica dando volta para falar a mesma coisa. E teste a responsividade, ou seja, será que funciona para Android? Será que funciona para iPhone Plus? Eu sei que é chato isso, mas tem que funcionar para... Hoje em dia a gente tem cada vez mais opções de gadgets para acessar os aplicativos. E tem que testar, tá, gente? Tem que testar e tem que ser responsivo, porque é muito chato você tá compartilhando, esse aplicativo é super legal, aí o teu colega vai instalar e no dele não funciona. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que realmente se preocupar. E para fechar, eu queria deixar os 101 princípios da UX, que são coisas bem mais gráficas do que outra coisa, e um livro que é bem antigo, já antiquíssimo esse livro, que é Design para quem não é designer. É um livro para iniciantes, mas ele é muito claro, muito simples, ele mostra a questão da tipografia, da organização dos blocos da unidade. Tem outros livros também que eu posso recomendar, mas esses aqui são os dois principais que definem as informações mais importantes do ponto de vista visual para o UX. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado e eu vejo vocês no próximo bloco.